passo a palavra. Quem vocês acham que deveria começar? Marina. Tá? Então, vou passar para a Marina. Marina, então, vai... olha só, eu vou marcar o tempo, tá? Então, vou dar 15 minutos para cada... Vamos combinar as regras da mesa, né? Então, a gente vai dar 15 minutos para não se alongar muitíssimo. E depois das falas de todos os membros da mesa, a gente vai abrir para perguntas. Essas perguntas vão ser enviadas para a mesa, tá? E eu vou selecionar de que maneira? A gente vai dar prioridade aos moradores da Gávea. Se por acaso houver outros moradores de outros bairros, né? Estou vendo ali, companheiro Licínio, que é de Botafogo, né? Do movimento de associação de moradores também, que veio participar. Mas na hora da gente selecionar, naturalmente, porque é uma reunião para os moradores da Gávea, a gente vai procurar dar prioridade e juntar em bloco as perguntas. O único tipo de seleção que a gente vai fazer aqui vai ser essa. Tá bom? Então, pode começar. Obrigada, Marina. Bom dia. Obrigada, Andréia, pelo convite. Dizer que, apesar do sábado chuvoso, né, é sempre bom a gente ter a oportunidade de colocar o trabalho da União, né, nessa área, até porque eu vou falar um pouquinho da minha instituição, que eu acho que muito pouca gente conhece, né? Tirando o fato de que o patrimônio da União é aquele que cobra o foro, né, e que alguns moradores conhecem porque moram em área de acrescido de marinha e tal, o patrimônio da União é uma instituição nacional, né? Ele está ligado, a Superintendência do Rio de Janeiro está ligada a uma Secretaria Nacional e que é representada em todos os estados da federação. Então, na verdade, nós somos 27 superintendências, cada uma em cada estado. Estamos ligados ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Durante muito tempo, o patrimônio da União foi uma área do Ministério da Fazenda, hoje não mais, estrategicamente pensado agora como não mais um órgão apenas arrecadador, né? Porque essa mudança de paradigma, ela vem no bojo da Constituição de 88, né? E que levou essa Constituição, que é a chamada Constituição Cidadã, ainda está lutando para realmente virar uma Constituição Cidadã. Mas, de toda forma, o patrimônio da União sai, então, quebra o paradigma apenas da arrecadação, né, e do patrimônio no sentido é meu, né, ou não é de ninguém, para ser o patrimônio, ou o zelador, vamos dizer assim, do patrimônio de todos os brasileiros. Isso significa dizer que a gente tem um trabalho e uma obrigação em relação a tudo aquilo que é bem de uso comum do povo brasileiro, as praias, o mar, as cavernas, enfim, a gente vamos dizer assim, a área florestal também, né? Tudo que é patrimônio do povo brasileiro. E, além disso, o que é patrimônio específico da União, que são os chamados próprios nacionais, né? Então, quando a gente entra ali no prédio que eu trabalho, por exemplo, na Presidente Antônio Carlos, é um prédio que todo mundo conhece, o Ministério da Fazenda, aquilo é um próprio nacional, né? Como o Palácio do Planalto. Então, o patrimônio da União é aquele que é o cartório, né? É quem detém, quem escritura esses bens da União. Então, na verdade, durante muito tempo o patrimônio cuidava, ou as pessoas, né, o paradigma que era estabelecido aí era: o patrimônio não é de ninguém. Aquela coisa do público, né? Como o público não tem aquela coisa do é meu, ficou parecendo que durante muito tempo se achou que o patrimônio não era de ninguém. E a quebra da gente, então a nossa função hoje, a missão do patrimônio da União é zelar pelos bens da União e dar a todos os imóveis da União a sua função socioambiental. Então, isso muda completamente de figura a forma com que a gente se relaciona hoje com as comunidades em geral, com os municípios e com os estados, inclusive nesse sentido dos outros entes da federação. Então, eu estava fazendo um comentário ali antes de iniciar, que a gente está tendo, assim, a gente aqui do Patrimônio da União no Rio de Janeiro,
Acabam que as coisas começam meio por aqui, porque a gente já foi capital do Império, capital da República, já fomos Estado, viramos cidade, somos município. Então, temos uma longa história de patrimônios, né? E de próprios nacionais também aqui no Rio de Janeiro. E a gente está começando já há um tempo, acho que essa mudança de paradigma vem no patrimônio da União já há uns 6 anos, mais ou menos, desde que a secretária nacional assumiu. E a gente vem trabalhando muito no sentido da democratização e da gestão compartilhada. Então, nesse sentido, e é nesse sentido, né, que a gente se encaixa, e aí depois o professor Idatã vai explicar esse procedimento mais detalhadamente, é que a gente se encaixa em discussões como essa. Então, assim, isso para dizer que eu agradeço muito o fato de estar aqui, porque é uma oportunidade de falar um pouco sobre o que a gente faz e o que a União entende nessas questões, né? Em especial questões relacionadas à cidade. Então, desse ponto, eu passo para o ponto focal, porque a gente tem muito pouquinho tempo. Se eu fosse falar das coisas, fica difícil. Mas só para exemplificar, eu estava conversando ali com a Andréia, a gente tem um comitê gestor, que é o primeiro comitê que realmente está funcionando no Rio de Janeiro, democraticamente, com todos os envolvidos, que é o comitê gestor da Colônia Juliano Moreira, que é um bairro maior do que o bairro de Copacabana, né? É uma área maior do que o bairro de Copacabana dentro do bairro de Jacarepaguá. Ali nós temos a Prefeitura, o Estado, a União, várias secretarias municipais, as comunidades, as organizações não governamentais, e trabalhando no sentido de qual é a melhor proposta para uma área daquele tamanho, que é uma área da União. Vindo para cá, né, para a nossa questão, para o Jardim Botânico, para a Gávea e tal, eu queria colocar, em relação ao que a gente está discutindo, ao que foi discutido, né, na Câmara do projeto de AES, eu não conheço, não discuti o projeto, né? E para nós da União não é o momento de discuti-lo agora, para nós da União. Por quê? Porque agora o que nós estamos fazendo é compreendendo o problema. Pode parecer muito louco isso, né? Mas isso já tem tantos anos, tem moradores de 70 anos, mas a história do Jardim Botânico por si só, né? A história de como ele veio, como é que aquelas pessoas passaram a morar naquela área, a nova delimitação do que é o Parque Nacional da Tijuca, né? As implicações ambientais que tem disso tudo isto precisa ser visto, né, de um ângulo técnico. Isso significa dizer o seguinte: para que o patrimônio pudesse cumprir a sua função, nós trabalhamos com um rol de legislações, né, de leis. Com base no quê? Com base na Constituição de 88 e na lei que rege as cidades, né, que são os planos diretores das cidades. Então, cada cidade define, estuda, discute o seu plano diretor e, a partir daí, todos temos regras a cumprir. Então, no caso específico, nosso caso, com o patrimônio da União, ou seja, terras da União, o que a gente tem que deixar claro é que não existe uma coisa, por exemplo, a terra da União, a União define e acabou-se. Isso não existe, porque quem legisla sobre o solo urbano, mesmo em área da União, é a Prefeitura. Então, o que nós estamos fazendo é levantarmos daí a parceria nossa com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no sentido de, olha, qual é a nossa situação lá? Quem realmente está? Quem realmente tem direito a estar? Porque o direito é um direito resguardado na Constituição Federal, né? É um direito resguardado numa lei que dá aos brasileiros, independentemente de credo, cor, raça e tal, direito à moradia. Isso está na nossa Constituição. A questão da moradia focada, né, em determinados espaços, ela segue outras regras, outras leis. Essa lei que hoje é o nosso parâmetro de discussão é a lei que trata das áreas das seções de uso, especialmente para morar, né? Então, são as concessões de uso especial para moradia. É uma lei específica que tem critérios específicos. Então, você pode ou não se enquadrar neles. Não quer dizer que uma pessoa que queira morar, né, num patrimônio da União e que tenha condições de pagar, não possa fazê-lo, pagando exatamente o que deve ser devido.
O patrimônio também pode fazer isso. A gente pode fazer uma sessão gratuita ou uma sessão onerosa. Onde é que está o foco da gratuita?